Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, nós tivemos aí na última sexta a divulgação de dados da PNAD contínua mostrando que a taxa de desemprego aumentou em 11 estados brasileiros no segundo trimestre deste ano em relação ao primeiro e caiu em 2 só, no Pará e no Amapá. Em 14 estados a taxa permaneceu estável. A gente observa aqui, vendo os dados, que estados do Nordeste têm ali as mais altas taxas de desemprego, né? A Bahia liderando, mas também os 3 estados da região sul tiveram alta de desemprego de um trimestre para o outro. Como é que você vê esses dados, Fausto? Bem, Glauco, os dados que saíram na semana passada já eram os dados que tinham sido, do ponto de vista global, anunciado ali pelo IBGE na semana anterior. São os dados referentes ali ao miolo da crise da pandemia. Basicamente, a gente está pegando o trimestre que pegou de abril até junho, né? Ou seja, é o trimestre fechado, fecha esse primeiro semestre e mostrando bastante o impacto da pandemia no emprego e na capacidade de geração e de renda das pessoas. O dado mostra para a gente algumas questões que nos trazem bastante preocupação, mas que fazem parte da história da desigualdade desse país. A taxa de desemprego é muito mais alta entre os mais pobres, muito mais alta entre as mulheres, entre os jovens e entre os negros. É bom lembrar que a taxa dos negros está beirando os 18%, enquanto a taxa dos brancos está em torno aí de 10%. A gente vai ver uma taxa muito menor nos estados do Sul e uma taxa muito maior nos estados do Nordeste. Então, Bahia, por exemplo, está beirando aos 20%, na Bahia, Sergipe, beirando aos 20% de taxa de desemprego. Isso coloca para nós uma série de questões. Primeiro, o dado de que o desemprego assolou o Brasil inteiro por conta da pandemia, mas não somente para a pandemia, e mostra o quão desigual é o nosso mercado de trabalho, o quão é desigual do ponto de vista regional, do ponto de vista das diferentes raças, do ponto de vista da inserção daqueles que menos recurso têm. Um outro dado também que chama bastante atenção é a quantidade de pessoas ali, mais de 2 milhões e meio de pessoas que estão procurando emprego há mais de 2 anos, ou seja, além de tudo, o mercado também leva bastante tempo para repor as pessoas no mercado de trabalho. Isso coloca para nós o desafio de construir políticas que sejam políticas afirmativas do ponto de vista da capacidade de inserção do sujeito e, de alguma forma, reduzir bastante esse tempo. Fausto, quando a gente observa os dados, também tem aí, falando dos segmentos, o setor informal sofreu mais também de um trimestre para o outro, né? A pesquisa pontos percentuais em relação entre um e outro trimestre e 4,3% frente ao mesmo período de 2019. Quer dizer, Fausto, a gente tem aqui um contingente muito grande no Brasil de trabalhadores que são desprovidos de direitos trabalhistas na prática e esses ainda sofreram mais com desemprego nesse período. Bem, Glauco, isso é para mostrar um pouco a discussão com relação a se, afinal de contas, ter direito reduz a nossa capacidade de ter emprego, ou seja, aqueles que quase direito algum têm, que são os trabalhadores informais, no momento de crise, eles foram os que mais sofreram, inclusive em relação ao próprio emprego, ou seja, a perda do emprego se deu, inclusive, mais para aqueles que não têm direitos do que aqueles que têm o direito aí consagrado na CLT. Isso é bom para a gente abrir o debate em que principalmente o atual governo tem colocado que os trabalhadores têm que escolher entre ter emprego e ter direitos. Está muito claro que quanto mais estruturado é o mercado de trabalho, mais, de certo modo, um conjunto de garantias é colocado para esse trabalhador e, além disso, a própria estabilidade do emprego é maior. Eu acho que esse é um dado que nos faz refletir, nos faz colocar a discussão para frente que tá posta aí em relação às mudanças da regra da legislação trabalhista. É claro que o mercado de trabalho brasileiro tem uma taxa de informalidade estrutural, faz parte da lógica de distribuição dos recursos, faz parte da lógica da organização do nosso mercado de trabalho, essa taxa de informalidade alta. O problema é que
Nos últimos anos, essa taxa vem crescendo e vem extrapolando aí metade do próprio mercado de trabalho. Algo para se preocupar, uma vez que a taxa de informalidade significa, de um lado, um conjunto maior, cada vez maior de trabalhadores sem nenhum tipo de garantia, e de outro, a própria redução da arrecadação do governo por conta dos impostos, enfim, que estão atrelados às folhas de pagamento. E a gente vê esse aumento da informalidade paralelamente justamente ao desmonte dos direitos trabalhistas, contradizendo também, né, Fausto, esse discurso de que, olha, com menos direitos a gente vai ter mais empregos, como você disse. Não é verdade isso, e também dificulta a obtenção de dados para saber de fato como está o mercado de trabalho brasileiro. No início nós tivemos aí, quando houve a aprovação do auxílio emergencial, a gente pôde acompanhar a dificuldade, né, para se obter dados justamente dessas pessoas que estão na informalidade. Então é ruim de tudo essa situação, né, Fausto? Uma menor dúvida, e é preciso encará-la de frente. É preciso encarar que o mercado de trabalho brasileiro ele é desigual, que o mercado de trabalho brasileiro ele é heterogêneo, ou seja, ele incide sobre estados, municípios, incide sobre características das pessoas de maneira diferente. Então é muito diferente você ter uma estratégia de geração de emprego para quem tem um nível superior, que tem uma taxa de desemprego ali abaixo dos 10%, com relação a quem está ali com ensino médio incompleto, que tem uma taxa beirando aos 20%. É diferente você pensar numa discussão com relação ao Norte e Nordeste em relação ao Sul e Sudeste. Ou seja, lidar com a questão do emprego, colocar a questão do emprego no centro da política pública carece de, no mínimo, discussão, no mínimo de planejamento e de uma vontade política efetiva de que o emprego é prioridade. Eu acho que esse é o debate que a gente vai ter aí nesse pós-pandemia, que de certo modo a gente nunca sabe quando começa, mas que precisa ser colocado. Do ponto de vista da informalidade, fica muito claro que não dá para deixar para o mercado de trabalho resolver isso sozinho, do ponto de vista que é o mercado, que é o livre mercado que vai se estabelecer. O livre mercado, ao contrário, ele tenta agravar essas desigualdades e, de alguma forma, tenta se aproveitar, inclusive, dessa informalidade e do baixo custo. É bom lembrar, né, Glauco, que uma parte dessa informalidade, sequer informalidade pura, na verdade, são ilegalidades, são empregados que deveriam ter sua carteira assinada, deveriam ter o seu direito reconhecido e que, por uma ilegalidade daquele empregador, não o faz. Eu acho que esse é um debate que a gente precisa trazer para a sociedade, precisa ampliar, porque a estruturação do mercado de trabalho, de certo modo, beneficia o conjunto todo da sociedade. Seja porque a gente tem uma estabilidade maior das relações, seja porque esse mercado ele induz a uma maior arrecadação do Estado e também a formalização, de alguma forma, cria um grau de estabilidade que possibilita, inclusive, a impulsão ao consumo, uma vez que o informal, inclusive, tem bastante dificuldade de acessar crédito. E o crédito é fundamental para a gente pensar na superação de crises como a que nós estamos vivendo nesse momento. Com tudo isso, o que a gente vem insistindo, que cabe ao Congresso Nacional, cabe ao governo federal, cabe a estados e municípios, a criação de políticas ativas de emprego e renda que, de alguma forma, lide e dê conta dessa enorme desigualdade de um lado e dessa informalidade de outro. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Bom dia a todos, boa semana e até a próxima. Boa semana. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.